Shalom, amados. Seja muito bem-vindo ao canal Raízes da Fé Messiânica, o seu espaço de estudo profundo, restauração e descoberta das verdades da Torá e dos profetas à luz do Mashiach Yeshua. Hoje, vamos mergulhar em uma das profecias mais impressionantes e centrais de toda a Escritura, as 70 semanas de Daniel. Um mistério revelado a um homem em jejum, oração e quebrantamento, que não só clamava pela restauração de Israel, mas também recebeu do Eterno uma visão do tempo exato da vinda do ungido. Você sabia que essa profecia antecipa com precisão o momento da vinda do Mashiach, o fim do exílio de Israel e os acontecimentos finais antes do estabelecimento do reino eterno? Neste estudo, vamos explorar Daniel capítulo 9 sob a perspectiva judaico-messiânica, reconhecendo Yeshua como o verdadeiro Mashiach e revelando como essa profecia se cumpre dentro da aliança eterna entre o Eterno e seu povo. Mas afinal, o que significam essas semanas? Quem é o ungido que seria cortado? E o que tudo isso tem a ver com os nossos dias? Fica com a gente até o fim deste vídeo, porque você vai ver como Daniel, mesmo exilado em Babilônia, nos deixou um legado profético que atravessa os séculos e aponta diretamente para a vinda de Yeshua HaMashiach, o Redentor de Israel. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe com quem ama a palavra e venha crescer conosco nas raízes da fé messiânica. No capítulo 9 do livro do profeta Daniel, está escrito: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Daniel 9:1. Este versículo nos situa historicamente. Daniel está vivendo no início do Império Medo-Persa, o qual sucede o Império Babilônico. É justamente nesse tempo de transição entre reinos que o Eterno, bendito seja, concede a Daniel uma das mais importantes visões proféticas sobre o futuro de Jerusalém e do povo de Israel. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que o Eterno havia falado ao profeta Irmiahu, Jeremias, em que se cumpririam as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel 9:2. Daniel está lendo as palavras de Irmiahu, especificamente a profecia que trata do exílio babilônico, e entende, pelo estudo das Escrituras, que aquele tempo de disciplina está se encerrando. Veja, apesar de ser um profeta, Daniel não depende apenas de visões. Ele estuda a Torá e os Neviim, profetas. Ele se debruça sobre os rolos sagrados, pois é por meio da palavra revelada que o Espírito de Elohim também traz clareza e discernimento. O Eterno, bendito seja, sempre avisa antes de agir. Como está escrito, certamente o Senhor Eterno não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Este princípio é fundamental para compreendermos o modo como Hashem se relaciona com Israel. Antes do juízo, vem o aviso. Antes da destruição, vem a advertência. Assim, ninguém poderá alegar ignorância, pois todos foram alertados por meio dos profetas. E essa realidade é válida tanto no passado quanto no futuro profético, inclusive nos dias que antecedem a revelação plena do Mashiach ben David. A visão dos impérios, da Babilônia ao reino final. Nos capítulos 2 e 7 de Daniel, o profeta nos apresenta duas visões paralelas. A primeira, por meio da estátua do sonho de Nebucadnezzar, Nabucodonosor, e a segunda, por meio de 4 animais simbólicos. Na estátua temos: este é o sonho. O Senhor, o Rei, viu uma estátua enorme.
essa estátua imensa estava na sua frente. O Senhor mesmo é a cabeça de ouro. Mas depois do Senhor surgirá outro reino, inferior ao Senhor. E depois outro reino, um terceiro, de cobre, que dominará a terra inteira. E o quarto reino será forte como ferro. Esse reino será dividido. E assim como os dedos dos pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila, o reino será forte, mas ao mesmo tempo frágil. Nos dias desses reis, o Deus dos céus vai estabelecer um reino que nunca será destruído. E esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Ele vai destruir e pôr um fim a todos esses reinos. E somente ele vai permanecer para sempre. Cabeça de ouro, Império Babilônico. Peito e braços de prata, Império Medo-Persa. Ventre e quadris de bronze, Império Grego. Pernas de ferro, Império Romano. Pés de ferro e barro, Império Final, fragmentado, que precede o reino do Mashiach. No capítulo 7, os reinos são representados por animais. Leão com asas de águia, Babilônia. Urso com 3 costelas na boca, Medo-Persa. Leopardo com 4 asas, Grécia. Animal terrível, com 10 chifres, Roma e a extensão dos seus domínios. E é nesse contexto do urso, Medo-Persa, que Daniel recebe a revelação sobre as 70 semanas. Ele está no tempo exato do cumprimento da profecia de Jeremias, os 70 anos de desolação de Jerusalém, e agora será revelado a ele um período muito maior, 70 semanas proféticas que apontam não só para o retorno do exílio, mas para a redenção final em Mashiach. A profecia divide as 70 semanas em 3 partes principais: 7 semanas, 49 anos. 62 semanas, 434 anos. 1 semana, 7 anos. As 7 semanas, 49 anos. Esses primeiros 49 anos correspondem ao tempo para a reconstrução de Jerusalém e do templo após o retorno do exílio babilônico. De fato, durante o período dos persas, sob Ciro e seus sucessores, Jerusalém foi restaurada. As 62 semanas, 434 anos. Esse período segue após as 7 semanas e chega até a vinda do Mashiach. Somando os 7 com as 62 semanas, temos 69 semanas, 483 anos. No final dessas 69 semanas, o Mashiach é cortado, ou seja, morre, mas não por si mesmo. Um claro indicativo do sacrifício messiânico de Yeshua. A última semana, 7 anos. A última semana profética, os últimos 7 anos, representam o período final antes do estabelecimento do reino do Eterno na terra, marcado por tribulações e julgamento. É o tempo em que a justiça divina será plenamente revelada, e onde o anticristo se levantará, instituindo um governo de opressão. Em relação com Yeshua, o Mashiach, no judaísmo messiânico, reconhecemos que Yeshua é o cumprimento dessa profecia. Ele veio exatamente no tempo determinado para ser cortado por nossos pecados, como está profetizado. Além disso, Yeshua não veio para anular a Torá, mas para cumpri-la
e restaurar o caminho da verdadeira comunhão com o Eterno. Seu sacrifício abriu o acesso à nova aliança, o tempo dos gentios, em que o Eterno estende sua misericórdia para além de Israel. O tempo dos gentios e a intercessão de Yeshua. Enquanto vivemos no tempo dos gentios, Yeshua está intercedendo diante do Eterno, segurando a ira e oferecendo oportunidade para que as nações se voltem a Ele. É um tempo de paciência divina, em que o Eterno permite que muitos sejam salvos. Mas essa intercessão tem um limite. Quando o número de não-judeus que deve aceitar a Yeshua se completar, a nova aliança chegará ao fim, e o Eterno se levantará em juízo para restaurar Israel e cumprir a última semana da profecia. O futuro, o juízo e o reino milenar. A profecia das 70 semanas aponta para um tempo futuro de grande tribulação, quando Yeshua virá como juiz e rei dos reis. Ele não virá mais como advogado, mas para estabelecer o reino do Eterno. Nesse tempo, Israel reconhecerá Yeshua como o verdadeiro Mashiach, e as nações serão convocadas a se submeter ao seu governo. A última semana será marcada por um confronto espiritual e político, em que o anticristo, um governante opressor, se levantará. Restauração e nova destruição. Daniel recebe a visão de que, após a reconstrução, viria novamente destruição. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ou seja, embora o segundo templo fosse reconstruído, ele também seria novamente destruído. E de fato isso se cumpriu no ano 70 depois da Era Comum, quando os romanos destruíram Jerusalém e o Beit HaMikdash, cumprindo essa parte da profecia. A profecia de Yeshua sobre o templo. Yeshua HaMashiach, ao contemplar o templo renovado por Herodes, anunciou sua destruição. Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Mas ele falava do santuário do seu corpo. Essa declaração revelava o plano celestial. O templo terreno seria substituído por uma realidade mais elevada. A edificação de um Mishkan espiritual, cujo centro seria o próprio Mashiach ressuscitado. Ele se tornou o novo templo vivo, e aqueles que nele creem são agora parte dessa construção espiritual. O momento da pausa nas 70 semanas. A pausa profética ocorre após a 69ª semana, ou seja, 483 anos proféticos contados desde o decreto para restaurar Jerusalém. Esse período culmina na morte e ressurreição de Yeshua, o Mashiach. Nesse momento, entra-se em um intervalo profético, um tempo oculto que não está dentro das 70 semanas. Esse intervalo é conhecido no meio judaico-messiânico como o tempo dos gentios ou plenitude das nações, Meló HaGoyim, conforme descrito por Shaul e Paulo. É um período onde a edificação do corpo espiritual do Mashiach está em andamento. Yeshua é a cabeça, e os redimidos tanto de Israel quanto das nações são os membros desse corpo. Essa era culminará quando o número completo das nações tiver se cumprido e o foco retornar profeticamente a Israel. Quem é o príncipe que há de vir? O anti-Mashiach. A profecia fala sobre o príncipe que há de vir, relacionado à futura destruição do templo. Essa figura é entendida pelos sábios e estudiosos messiânicos como o anti-Mashiach, também chamado de homem da iniquidade. Embora muitos acreditem que ele virá do antigo Império Romano, é importante lembrar que o Império se dividia entre o Ocidente, Europa, e o Oriente, Oriente Médio. A região oriental, que inclui Turquia, Síria, Irã, Iraque, Egito, Arábia e outras nações do antigo domínio romano oriental, está fortemente ligada às descrições da besta de Apocalipse, Hitgalut. O anti-Mashiach surgirá dessa área, enganará muitos e firmará uma falsa aliança com Israel, profanando o templo que será reconstruído nos últimos dias. 6. O Império Romano e o Templo.
Diferente dos babilônios, que destruíam completamente, os romanos tinham por hábito reformar e engrandecer os templos locais como forma de exibir sua glória imperial. O templo que Yeshua conheceu foi o resultado da grande reforma feita por Herodes, conhecido por suas obras arquitetônicas. Esse templo era majestoso e admirado por muitos, mas Yeshua revelou que sua beleza externa não representava mais a presença do Eterno. Ele declarou que não ficaria pedra sobre pedra, e assim foi, em 70 depois da Era Comum, cumprindo mais uma vez as palavras dos profetas. O ciclo dos 7, as 70 semanas de Daniel e o plano profético do Eterno. 1. O ciclo dos 7 na Torá e nos profetas. O Eterno trabalha com ciclos sagrados, e o número 7 tem profundo significado espiritual e profético nas Escrituras. Vejamos alguns exemplos. 7 dias da criação, 6 dias de trabalho, e o 7º, o Shabat, dia de descanso e santidade. Bereshit, Gênesis 2, 2, 3. 7 voltas ao redor de Jericó antes da conquista. Yehoshua, Josué 6, 4, 5. 7 mergulhos de Naamã para a cura de Tzaraat, lepra. Melaquim, Bet, 2 Reis 5, 10. 7 casais de animais puros na Arca de Noate. Bereshit, Gênesis 7, 2. 7 festas fixas, Moedim, do Eterno. Vaikra, Levítico 23. 7 braços da menorá no Mishkan. Êxodo 25, 37. 7 espíritos do Eterno. Yeshayahu, Isaías 11, 2. 7 congregações mencionadas no livro de Hitgalut, Apocalipse. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças no final dos tempos. Hitgalut, Apocalipse. 2. O princípio profético do 7. Este padrão recorrente do número 7 não é acidental. Ele expressa um princípio eterno e profético, estabelecido pelo Eterno desde a criação do mundo. 7 simboliza plenitude, santidade e cumprimento. 3. O tempo do Eterno e o significado profético do 7, como está escrito. Para o Eterno, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Kefa, Bet 2, Pedro 3, 8. Com base nesse princípio, compreendemos que os 6 dias da criação apontam para 6.000 anos de história da humanidade. O 7º dia, o Shabat, aponta para o 7º milênio, o tempo do descanso, o reino milenar do Messias. Assim, temos um total de 7.000 anos proféticos, revelando o plano completo do Eterno para a humanidade. 4. Linha do tempo profética e histórica, de acordo com as Escrituras e a tradição. De Adão a Avraham, aproximadamente 2.000 anos. De Avraham até o sacrifício redentor do Mashiach Yeshua, cerca de 2.000 anos. De Yeshua até nossos dias, um período de quase 2.000 anos, conhecido como o tempo da nova aliança, ou a plenitude dos gentios, Meló Hagoyim. Estamos, portanto, nos aproximando do fim do 6º milênio, prestes a entrar no 7º, o reinado milenar do Mashiach. 5. As 70 semanas de Daniel e a interrupção profética. No livro de Daniel, capítulo 9, o anjo revela ao profeta que 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel e sobre a cidade santa. Essas semanas representam 490 anos proféticos, sendo um plano específico para a restauração e redenção de Israel. Após 69 semanas, o Mashiach seria cortado, uma referência direta à morte expiatória de Yeshua. Isso inicia um intervalo profético, um tempo de pausa, no qual a salvação é levada às nações e a plenitude dos gentios se completa. Fetus Romanos 11, 25. Quando esse tempo se cumprir, o relógio profético de Daniel voltará a correr para a última semana, os últimos 7 anos, marcando os eventos finais antes da restauração plena de Israel. 6. A contagem dos 6.000 anos e o milênio messiânico.
Contando desde a criação do homem, estamos nos aproximando do marco de 6.000 anos da história humana. A tradição judaica também afirma que o mundo existirá por 6.000 anos. 2.000 de caos, 2.000 de Torá, 2.000 de dias do Messias, Talmud Bavli, Sanhedrin 97a. Ou seja, os primeiros 6.000 anos são marcados pela história humana, queda, restauração e tempo das nações. O 7º milênio será o tempo do reino do Mashiach Yeshua na terra, quando a Torá será plenamente cumprida e o conhecimento do Eterno encherá toda a terra. Isaías 11:9. Este milênio messiânico é o Shabat da criação, o descanso prometido. 7. As 7 dispensações, sob a administração divina. Dentro desse ciclo de 7, muitos estudiosos reconhecem 7 períodos distintos na maneira como o Eterno interage com a humanidade. São chamados por alguns de dispensações, administrações divinas, que no contexto judaico-messiânico se alinham com momentos-chave da história da salvação. 1. Inocência. Adão antes da queda. 2. Consciência. Após o pecado, o homem guiado pela consciência. 3. Governo humano. Após o dilúvio, Noach e seus descendentes. 4. Pacto com os patriarcas. Abraham, Yitzhak e Yaakov. 5. Torá, recebida no Sinai, aliança com Israel. 6. Nova aliança, através do sacrifício de Yeshua, estendido a todas as nações. 7. Reino messiânico, o governo justo do Mashiach, desde Tzion. Zacarias 14:9. Cada fase revela mais do caráter do Eterno e de sua justiça, conduzindo ao cumprimento total de suas promessas. 8. Conclusão. O plano profético do Eterno em 7 etapas. A história da humanidade não é aleatória. Ela segue um plano profético estruturado pelo Eterno. Do Gênesis ao Apocalipse, vemos o ciclo dos 7 revelando a perfeição, santidade e propósito de Elohim. 6.000 anos, a trajetória da humanidade sob o livre-arbítrio, julgamento e redenção. 1.000 anos, o descanso, o reinado de Yeshua como Rei Messias sobre toda a terra. Compreender esse ciclo é essencial para decifrar as profecias, entender as 70 semanas de Daniel e discernir o papel de Yeshua como Mashiach ben Yosef, o servo sofredor, e futuro Mashiach ben David, o rei reinante. A manifestação do Ruach HaKodesh em Shavuot e o último avivamento. A unidade dos discípulos em Jerusalém. Em Maasei Hashlishim, Atos 2, lemos que os Talmidim, discípulos, estavam reunidos em unidade, num só espírito e propósito, em Jerusalém durante Shavuot, a festa das semanas, celebrada 50 dias após Pesach, conforme ordenado na Torá, Vaikra, Levítico 23, 15 e 21. De repente, o Ruach HaKodesh, Espírito da Santidade, desceu sobre eles como línguas de fogo, capacitando-os a proclamar a verdade do reino com ousadia e em diversos idiomas. Esse evento não foi o nascimento da igreja, como ensina o cristianismo tradicional, mas sim o cumprimento da promessa profética de Yeshua a seus discípulos judeus, João e Oxanã 14:26. E o início da restauração espiritual de Israel. O avivamento de Shavuot e o tempo do fim. O derramamento do Ruach em Shavuot representa o primeiro sinal da chuva temporã. Joel 2:23. E assim como houve um derramamento no início da missão messiânica, a chuva serôdia, o último avivamento, virá sobre o remanescente fiel de Israel e sobre aqueles que se juntaram a ele no pacto do Eterno. Vivemos hoje os últimos dias do tempo dos gentios, e Israel, incluindo os judeus de todas as tribos espalhadas e os que foram enxertados por meio de Yeshua, será o centro desse grande mover espiritual, um chamado a Teshuvá para a nação. Assim como o Eterno agiu com misericórdia em diversas gerações para despertar seu povo,
O último avivamento será uma expressão da compaixão divina para despertar os espiritualmente adormecidos antes que se cumpra a última semana profética revelada a Daniel. Porém, há um alerta. Nações como o Brasil, apesar de carregarem grande potencial espiritual, estão em declínio moral e afastamento da verdade da Torá e do Mashiach verdadeiro. O chamado é claro: voltar ao eterno, abandonar o sincretismo e preparar-se para o que está por vir. Volta, ó Israel, ao eterno teu Elohim, porque caíste por tua iniquidade. Oséias 14:1. O conflito entre os filhos de Yaakov e Esav. Raízes proféticas. A rivalidade que vemos hoje no conflito entre Israel e os povos árabes tem raízes ancestrais e espirituais profundas. Ismael, arqueiro e guerreiro. O Eterno prometeu a Hagar que Ismael seria pai de uma grande nação. Bereshit, Gênesis 16:10. Ele se tornou um homem do deserto, arqueiro, e habitou na região de Parã. Gênesis 21:20, 21. Terras hoje ligadas ao mundo árabe. Edom e Amaleque. Esaú, irmão de Yaakov, vendeu sua primogenitura e se tornou Edom. Seus descendentes, edomitas e amalequitas, tornaram-se inimigos constantes de Israel ao longo da história. Muitas tradições rabínicas identificam Edom com o sistema romano e ocidental, enquanto Ismael representa as nações árabes. Embora o templo tenha sido destruído pelos romanos no ano 70, depois da Era Comum, forças de diversas etnias e regiões, inclusive árabes e locais do Oriente Médio, participaram das campanhas militares sob comando romano. A destruição do Beit HaMikdash foi resultado de rebeliões, julgamentos divinos e profecias se cumprindo. Conflito desde o ventre, Yaakov e Esav. Em Bereshit 25:22, Rebeca sente os filhos lutando em seu ventre e o Eterno revela que duas nações estão em seu interior, em constante oposição. Isso simboliza o embate entre os descendentes espirituais de Yaakov, Israel, e os que se opõem ao plano do Eterno, representados por Esav, Edom. Apocalipse 7 e o remanescente judeu. Em Rit Galut, Apocalipse 7:4-14, lemos que 144.000 são selados, 12.000 de cada tribo de Israel. Eles representam o remanescente fiel de Israel, que reconhecerá Yeshua como Mashiach durante a grande tribulação. Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:14. A tribulação será um tempo de purificação para Israel. Aqueles que lavam suas vestes representam o retorno do povo judeu ao pacto com o Eterno através de Yeshua. A promessa feita aos patriarcas se cumprirá por meio do arrependimento nacional de Israel. Zacarias 12:10. O centro profético é Israel, o remanescente messiânico e o reino do Eterno que virá. Conclusão: o fim do tempo dos gentios e a restauração de Israel. Estamos diante da última oportunidade de despertar espiritual antes do início da 700ª semana de Daniel. O Ruach HaKodesh será derramado mais uma vez, não para criar novos sistemas religiosos, mas para chamar Israel ao arrependimento e preparar o caminho para a manifestação gloriosa de Yeshua como o Rei de Israel. E em Sião haverá livramento, como disse o Eterno, e entre os sobreviventes estará aquele a quem o Eterno chamar. Yoel 2:32. A promessa não falhará. O reino messiânico será restaurado em Jerusalém, e Yeshua reinará sobre toda a terra, cumprindo todas as palavras dos profetas. Agora, vamos entrar em um assunto que nos dá uma introdução sobre a disputa histórica por Jerusalém. O conflito no ventre de Rebeca e a profecia divina, a provável linhagem do anti-Mashiach. O início dessa disputa não foi com guerras ou fronteiras políticas. Ela começou ainda no ventre.
Rebeca, sentindo uma intensa agitação em seu interior, buscou ao Eterno e recebeu uma resposta profética que moldaria o destino de 2 povos até o fim dos tempos. 2 nações estão em teu ventre, e 2 povos se dividirão desde tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Bereshit, Gênesis 25, 23. Esse anúncio divino revelou que o conflito entre Esaú e Jacó não era apenas uma rivalidade familiar, mas o prenúncio de uma disputa espiritual e territorial que atravessaria séculos, culminando na batalha por Jerusalém, o coração da promessa do Eterno. Esaú e Jacó, personalidades e destinos opostos. Esaú, o primogênito, cresceu como um homem do campo, caçador, impulsivo e ligado à força e à matéria. Já Jacó era tranquilo, habitava nas tendas e valorizava a herança espiritual. Essa diferença representa mais que estilos de vida. Aponta para 2 linhas de descendência, uma que busca os bens terrenos e outra que guarda as promessas do alto. Jacó representa o povo de Israel, que tem em Jerusalém sua morada espiritual. Já Esaú simboliza os povos que, ao longo da história, desejaram conquistar essa cidade sagrada não para habitá-la segundo os preceitos do Eterno, mas para dominá-la por meios carnais. A venda do direito de primogenitura, a troca do Eterno pelo passageiro. Quando Esaú voltou exausto do campo, desejou desesperadamente o ensopado vermelho que Jacó preparava. Ao pedir comida, Jacó propôs a troca, seu prato por algo muito mais precioso, o direito de primogenitura. Vende-me hoje o teu direito de primogenitura. Gênesis 25, 31. Esaú aceitou. Com fome e desprezo pelas coisas espirituais, ele trocou o eterno pelo imediato. Com isso, Jacó passou a ser o herdeiro legítimo da bênção de Abraão e de Itshak, o portador da promessa que inclui a posse da terra e a missão de trazer bênção às nações. Promessa essa que culmina no Mashiach, descendente de Jacó. Edom, o vermelho da carne contra o propósito espiritual. Por causa do ensopado, Esaú passou a ser chamado de Edom, que significa vermelho. O vermelho, símbolo do sangue e da carne, passou a identificar a linhagem que se opõe ao plano espiritual de Elohim. Edom representa, ao longo da história bíblica e profética, os povos e impérios que buscaram tomar Jerusalém à força, por meio da espada, rejeitando a soberania do Eterno sobre Sião. Jerusalém, porém, não pode ser conquistada por méritos carnais. Ela pertence ao povo da promessa, à descendência de Jacó, àqueles que guardam o pacto, o engano de Jacó e a bênção profética de Isaque. Mesmo por meio do engano, algo que Jacó, mais tarde, pagaria com suas próprias experiências. A bênção que estava designada por Elohim foi pronunciada por Itshak. Que Elohim te conceda o orvalho do céu e da fertilidade da terra, fartura de trigo e vinho. Que povos te sirvam e nações se inclinem a ti. Sê senhor de teus irmãos. Gênesis 27, 28, 29. Essa bênção é profética. Ela aponta para o domínio futuro de Israel sob a liderança do Mashiach, quando todas as nações virão a Jerusalém para adorar ao rei, conforme anunciado em Zacarias 14 e Isaías 2. A referência ao orvalho do céu e a fartura da terra também é simbólica. Ela fala de uma herança geográfica e espiritual. A terra de Israel, com Jerusalém como sua coroa, que no tempo do fim será plenamente restaurada sob o reinado de Yeshua HaMashiach. Edom, o inimigo espiritual de Sião. Após a perda do direito de primogenitura, Esaú guardou o rancor de Jacó. A Torá nos revela: e Esaú odiou Jacó por causa da bênção com que seu pai o abençoara. Gênesis 27, 41. Esse ódio não morreu com Esaú. Ele se enraizou em seus descendentes e se tornou uma inimizade perpétua contra os filhos de Jacó. Edom, os descendentes de Esaú,
se tornaram ao longo da história um símbolo profético dos inimigos de Israel. Aqueles que rejeitam a escolha divina e lutam contra o plano do Eterno. Edom nos profetas, a rebelião contra o Eterno e Jerusalém. O profeta Ovadia, dedica toda a sua profecia a Edom e denuncia seu orgulho e a violência contra Jacó. Por causa da violência contra teu irmão Jacó, serás coberto de vergonha e exterminado para sempre. Obadias 1:10. Edom não apenas rejeitou a bênção espiritual, mas se aliou a inimigos de Israel, invadindo Jerusalém e se alegrando com sua queda. Obadias 1:11-14. Ele representa os reinos e impérios que tentam tomar Sião pela força, sem submissão à vontade do Eterno. O espírito de Edom no mundo atual. Edom, no pensamento judaico e messiânico, passou a simbolizar não apenas um povo, mas uma mentalidade. A arrogância que se levanta contra o plano divino e a autoridade de Jerusalém como a cidade do grande rei. Essa mentalidade aparece em diferentes impérios ao longo da história. Roma, Babilônia e os sistemas religiosos que rejeitam a eleição de Israel e tentam substituir Sião. O Midrash, os profetas e até os apóstolos falam sobre isso. Paulo, Shaul, por exemplo, em Romanos 9, lembra que mesmo antes de nascerem, o Eterno já havia escolhido Jacó, não por obras, mas por seu plano redentor. Isso não é favoritismo, mas soberania do Eterno para cumprir sua promessa por meio do Messias. O confronto final, Edom versus Mashiach. As Escrituras são claras. Edom estará presente no tempo do fim e será confrontado diretamente pelo Messias. Quem é este que vem de Edom, de Botsra, com vestes tingidas de vermelho? Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Isaías 63:1. Essa passagem é entendida pelos sábios e pelos messiânicos como uma revelação do Mashiach, que vem para julgar os inimigos de Israel. As vestes manchadas de sangue indicam que ele vem como guerreiro para libertar Jerusalém e estabelecer seu reino. E o profeta Zacarias confirma: naquele dia, os pés do Eterno estarão sobre o Monte das Oliveiras, e o Eterno será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Eterno, e um será o seu nome. Zacarias 14:4-9. Esse é Yeshua, o filho de David, o descendente de Jacó, que virá não mais como servo sofredor, mas como o leão da tribo de Judá, para restaurar Jerusalém e subjugar os que se opõem ao plano do Eterno. Conclusão desta parte. A disputa por Jerusalém é espiritual. A luta entre Jacó e Esaú transcende o tempo. Ela não é apenas geopolítica, é espiritual. Jerusalém é o trono do Eterno, o lugar onde ele escolheu fazer habitar seu nome. E é justamente por isso que os poderes das trevas, representados profeticamente por Edom, a desejam e a combatem. Mas a vitória já está declarada. O trono de Jerusalém será ocupado por Yeshua HaMashiach, e todos os que se submetem a ele, sejam judeus ou gentios, enxertados na oliveira, reinarão com ele. Agora vamos entrar em um tema que nos conduz diretamente ao coração dos últimos dias. A revelação dos cavaleiros do Apocalipse, começando com o cavalo branco e o cavalo vermelho. Essas visões proféticas não são simbologias soltas. Elas estão profundamente conectadas às promessas e aos conflitos antigos entre os descendentes de Jacó, Esaú e Ismael. Para compreender o cenário escatológico que se forma diante dos nossos olhos, precisamos voltar às Escrituras com discernimento messiânico e olhos espirituais bem abertos. Quem são esses cavaleiros? O que representam? Como se relacionam com os descendentes de Esaú e Ismael e com os planos do Eterno para Jerusalém e o povo de Israel? É isso que vamos começar a desvendar agora à luz da profecia, da Torá e da revelação dada por Yeshua HaMashiach. Prepare seu coração,
pois o que vamos estudar a seguir é chave para entender os tempos finais. O cavaleiro do cavalo branco e o cavalo vermelho em Hit Galut, Apocalipse, uma visão messiânica. Agora vamos entrar em um assunto que nos dá uma introdução à disputa espiritual por Jerusalém e ao confronto final entre luz e trevas. O cavaleiro do cavalo branco, Hit Galut 6:2. E vi, e eis um cavalo branco. Aquele que estava montado nele tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Hit Galut, Apocalipse 6:2. Muitos intérpretes cristãos modernos associam esse cavaleiro à medicina ou até ao próprio Messias. No entanto, à luz das Escrituras e da tradição profética israelita, entendemos algo mais profundo. O cavalo branco não representa Yeshua, mas uma falsa paz, uma liderança que surge com aparência de justiça, mas que prepara o cenário para a guerra espiritual final. No contexto profético, ele simboliza a ascendência do poder ligado aos filhos de Ismael. Os povos árabes, muitos dos quais reivindicam Jerusalém como capital espiritual. Esse cavaleiro é parte de um processo permitido pelo Eterno para conduzir o mundo ao julgamento final, como parte da revelação escatológica. O cavaleiro do cavalo vermelho, Hit Galut 6:4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava montado sobre ele foi dado o poder de tirar a paz da terra, e que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Hit Galut, Apocalipse 6:4. O cavalo vermelho representa o espírito de guerra e ódio, e está profundamente ligado à figura de Edom, descendência de Esaú, cujo nome em hebraico carrega o sentido de vermelho. Desde o ventre de Rivicá, Rebeca, houve conflito entre Jacó, Israel e Esaú, Edom. Esse conflito não era apenas familiar, era profético e espiritual. Uma luta entre a linhagem da aliança e a linhagem da espada. Esaú foi abençoado por seu pai Yitzhak, Isaac, da seguinte forma: você viverá da espada e servirá ao seu irmão, mas quando você se libertar, sacudirá o jugo dele do seu pescoço. Bereshit, Gênesis 27, 39 e 40. Edom, portanto, representa os sistemas mundanos, os impérios que tentam submeter Sião pela violência, incluindo impérios como Roma e, em algumas leituras judaico-messiânicas, parte do mundo islâmico descendente de Ismael e Esaú, ambos fora da aliança, mas disputando Jerusalém. A última semana de Daniel, a aliança do assolador. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador. Daniel 9:27. Na escatologia judaico-messiânica, essa semana representa os últimos 7 anos antes da manifestação visível de Yeshua HaMashiach. A figura do assolador, Shomein, o falso líder mundial conhecido como anti-Mashiach, fará uma aliança aparente com Israel, mas trairá essa aliança na metade da semana. Isso será marcado pela interrupção dos sacrifícios, indicando que o terceiro templo estará funcional até esse ponto. Esse assolador é frequentemente associado a uma linhagem fora da aliança, com raízes espirituais em Ismael e Esaú. Uma união de forças contrárias à casa de Davi. As asas das abominações e a besta escarlate. Hit Galut 17. A grande prostituta, que se assenta sobre muitas águas, representa um sistema espiritual corrupto que se opõe à santidade de Jerusalém. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata, tendo em sua mão um cálice de ouro cheio de abominações. E na sua testa estava escrito: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostituições. Hit Galut, Apocalipse 17, 4, 5. Essa mulher se senta sobre uma besta escarlate com 7 cabeças e 10 chifres, a mesma descrita em Hit Galut 13, indicando uma confederação global espiritual e política que se unirá contra Israel
e o plano redentor do Eterno. Símbolos atuais e a realidade profética. Hoje, podemos ver esses símbolos claramente. A espada usada em bandeiras de várias nações descendentes de Ismael. A besta com 10 chifres, possivelmente simbolizando uma união de governos ou religiões mundiais que rejeitam a autoridade de Yeshua e se voltam contra Jerusalém. O desejo de controlar Sião, visível tanto na política global quanto na espiritualidade corrompida dos sistemas religiosos afastados da Torá. Conclusão: a espada, a coroa e o retorno do rei. A abertura dos selos é o início dos julgamentos que prepararão o mundo para o reino milenar de Yeshua HaMashiach. Esses cavaleiros não são personagens isolados. São ferramentas do juízo do Eterno para revelar o coração das nações e separar os fiéis de Israel dos que seguem o sistema da besta. Estamos na reta final. Yeshua em breve retornará como o verdadeiro cavaleiro no cavalo branco, não com um arco falso, mas com a espada que sai de sua boca e com muitas coroas para julgar as nações e reinar desde Jerusalém. O tempo é curto. Que nossos olhos estejam voltados para Sião e nossos corações alinhados com o reino vindouro. Bendito é o que vem em nome do Eterno. Baruch Rabá Bishem Adonai. Tehillim, Salmos 118, 26. Lucas 13, 35. Depois de compreendermos os fundamentos proféticos que apontam para os últimos dias e a estrutura das 70 semanas de Daniel, estamos prontos para entrar em uma das visões mais impactantes do livro de Hitgalut, Apocalipse, a revelação da prostituta montada sobre a besta. Agora, vamos mergulhar neste trecho do capítulo 17, onde Yochanan recebe uma visão que carrega profundos significados espirituais e proféticos sobre o fim dos tempos. Essa visão nos ajuda a entender o papel do falso sistema religioso, a atuação do anti-Mashiach e a grande batalha espiritual entre o reino do Eterno e o império da mentira. Prepare-se, pois vamos entrar agora no coração deste estudo e revelar, à luz da Torá e das palavras do Mashiach Yeshua, a verdadeira identidade da prostituta e da besta do Apocalipse. A prostituta e a besta do Apocalipse, uma perspectiva judaico-messiânica. A identidade da prostituta, Hitgalut, Apocalipse 17, 1, 6. A revelação dada a Yochanan, João, nos mostra uma figura impactante. Uma mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Em sua testa está escrito um nome, Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Essa mulher se assenta sobre uma besta escarlate, a mesma besta de Apocalipse 13, que representa o sistema mundial do último império governado pelo anti-Mashiach, anticristo. O cálice em sua mão está cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição, ou seja, a contaminação espiritual promovida por ela entre os povos, reinos e religiões da terra. Seu domínio representa uma aliança profana entre o poder religioso, político e espiritual, que seduz as nações e embriaga os reis com falsas doutrinas, idolatria e rebelião contra o Eterno. Aliança da prostituta com a besta. Segundo a escatologia messiânica, essa prostituta é um símbolo composto. Representa uma Babilônia espiritual, o sistema mundial que une falsas religiões, impérios terrenos e enganos espirituais. A prostituição espiritual aqui não se limita à idolatria visível. Ela representa a traição da fé verdadeira, a mistura da santidade com a mentira e a rejeição do verdadeiro Mashiach, Yeshua. Aliança profética entre as potências religiosas da terra, como o Vaticano, sede da idolatria romana, o sistema islâmico radical, descendência de Ismael e Edom, e até lideranças judaicas que rejeitam o Mashiach, representa o cumprimento das palavras do profeta Daniel e das visões de Yochanan.
Essa união ecumênica e interreligiosa, hoje promovida por reuniões diplomáticas e espirituais entre muçulmanos, cristãos e judeus liberais, é a preparação do cenário para o domínio do anti-Mashiach, a prostituição espiritual e o engano das nações. Yeshua foi claro ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Yochanan, João 14:6. Qualquer sistema que ofereça outro caminho ao Pai ou que tente igualar todas as religiões como equivalentes, está se prostituindo espiritualmente. Essa é a essência da mulher descrita em Apocalipse 17. Ela quer substituir a noiva pura, o povo separado do Eterno, por uma união de mentiras, rituais pagãos e alianças humanas. O período profetizado como a última semana de Daniel 9:27, será dominado por esse sistema, e o anti-Mashiach o utilizará como base para o seu domínio global. Por 3 anos e meio, essa prostituta terá influência, até que ela será odiada e destruída pela própria besta, conforme profetizado em Apocalipse 17:16. Sinais atuais do cumprimento profético. A aproximação entre líderes religiosos e políticos de diversas religiões, como visto em tratados de paz, acordos de fraternidade humana e a construção da chamada Casa de Abraão em Abu Dhabi, são sinais visíveis do cumprimento dessas profecias. Esse movimento ecumênico entre líderes muçulmanos, cristãos e judeus é a manifestação do sistema da prostituta. Tudo está sendo preparado para o pacto final mencionado por Daniel, uma aliança entre muitos que dará início aos 7 anos finais antes da manifestação plena do reino do Eterno. O povo de Israel e os discípulos de Yeshua, judeus e gentios enxertados na oliveira verdadeira, são chamados a não se contaminarem com a prostituta espiritual. Yeshua advertiu em sua revelação: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Hitgalut, Apocalipse 18:4. Este é o tempo de separação, de retorno às raízes da fé, de fidelidade à Torá e à verdade revelada por Yeshua HaMashiach. Aqueles que estão no Mashiach e guardam os mandamentos do Eterno não serão enganados, pois o Espírito da verdade os guiará. A missão do remanescente fiel é clara: levar a mensagem do reino, chamar ao arrependimento, anunciar a vinda do reino do Eterno e denunciar o engano das nações. Como disse Yeshua: ide por todo o mundo e fazei talmidim, discípulos de todas as nações. Matitiahu, Mateus 28:19. A paciência do Eterno não significa omissão. A prostituição espiritual e a rebelião contra o seu nome trarão juízo sobre a terra. Mas Yeshua, nosso Kohen Gadol, sumo sacerdote, ainda intercede pelos que o buscam com sinceridade. A porta ainda está aberta, mas logo será fechada. Que sejamos encontrados fiéis, separados, preparados, pois a queda da grande Babilônia está próxima e o reino do Eterno será revelado com poder, glória e justiça através do Mashiach ben David. À medida que avançamos neste estudo profético, chegamos agora a uma das verdades mais impactantes e, ao mesmo tempo, mais esperançadoras das Escrituras: a intercessão do nosso Messias diante do Pai e o tempo que precede a manifestação da ira divina sobre as nações. Yeshua, o Messias prometido a Israel, continua intercedendo com compaixão por cada alma, judeu e gentio, aguardando o momento exato determinado pelo Eterno. Mas esse tempo tem um limite, e quando ele se cumprir, o mesmo que intercede hoje voltará como Rei dos Reis e Juiz de toda a terra. Estamos prestes a entender a dimensão espiritual desse momento profético, a revelação da justiça divina e o papel da noiva do Messias no reino milenar. Então não saia daí, porque vamos entrar agora na próxima etapa do nosso estudo. E se essa mensagem tem falado ao seu coração,
Curta este vídeo, inscreva-se no canal Raízes da Fé Messiânica e ative as notificações para não perder nenhuma revelação que o Eterno tem reservado para você. Yeshua, nosso Cohen Gadol, sumo sacerdote, intercede diante do Pai dizendo: Avinu, ainda há um remanescente entre as nações e entre o nosso povo. Aguarda só mais um pouco, pois há vidas pelas quais entreguei minha alma, e ainda há tempo para que os gentios também retornem a ti. Por causa dessa intercessão, o Eterno ainda retém sua ira sobre o mundo, aguardando o cumprimento do tempo da nova aliança, esse período em que os gentios estão sendo enxertados no Olam Rabá, mundo vindouro, por meio da fé em Yeshua. Mas quando o shofar final tocar e os justos forem reunidos nas nuvens para o encontro com o Messias, Yeshua não virá mais como advogado, mas como juiz, com o nome escrito em sua coxa: Melech Malshei Hamelachim, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hitgalut, Apocalipse 19:16. Naquele dia, os olhos de muitos em Israel se abrirão, e eles olharão para aquele a quem traspassaram. Zacarias 12:10, reconhecendo as marcas da crucificação como sinais de redenção. Haverá um choro amargo, um arrependimento nacional, e muitos dirão: Baruch haba beshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Eterno. Yeshua não virá sozinho. Ele virá com os Kedoshim, santos, aqueles que foram selados, lavados e vestidos de linho fino, branco e puro, que é a justiça dos que creram e perseveraram até o fim. Todos os que tiveram seus nomes escritos no Sefer Hashaim, livro da vida, virão com Yeshua com poder e glória, participando do reinado milenar sobre a terra prometida. A Kehilá, comunidade dos discípulos, reinará com o Messias, cumprindo a promessa feita aos patriarcas e aos profetas. A certeza da salvação é para aqueles que andam segundo o Espírito de Santidade, Ruach HaKodesh, guardando os mandamentos e a fé em Yeshua, preparados para o grande dia. Este é o tempo do retorno. A porta ainda está aberta. A salvação ainda está acessível aos que se arrependem, creem no nome de Yeshua e se submetem ao reino de Elohim. No entanto, logo o tempo dos gentios chegará ao fim, e o anticristo, um líder de origem islâmica, surgirá para impor a lei da Sharia, instaurando perseguição, especialmente contra os que guardam o testemunho de Yeshua. Chegamos ao fim deste estudo, onde vimos com clareza que Yeshua, o Messias de Israel, ainda intercede diante do Pai por amor ao seu povo e por aqueles de entre as nações que estão sendo enxertados na oliveira de Abraão. Vimos que a ira do Eterno está prestes a se manifestar e que o tempo dos gentios está se encerrando. O Messias não voltará como servo sofredor, mas como rei vitorioso, trazendo justiça, juízo e restauração. Naquele grande e terrível dia, os olhos de Israel se abrirão e muitos reconhecerão aquele que foi traspassado. Ele virá com seus santos, o Israel de Elohim, reinará com ele no milênio prometido pelos profetas. Mas essa promessa é para os que amam a sua vinda, vivem em santidade e guardam o testemunho de Yeshua, com o coração cheio do Ruach HaKodesh. Por isso, agora é o tempo da Teshuvá. Volta, Israel, volta, nações. O Eterno está te chamando. Rasga o teu coração, não as tuas vestes. Abandona o caminho do pecado. Volta ao primeiro amor, volta à Torá e ao Messias. Ainda há tempo de se preparar, mas em breve o noivo virá e a porta será fechada. Que você esteja pronto para esse grande dia, vestido de linho puro, com o nome escrito no livro da vida. E se esta mensagem tocou o teu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Raízes da Fé Messiânica para continuar recebendo estudos que te conduzam de volta às raízes da verdade e da salvação em Yeshua HaMashiach. Shalom e até o próximo estudo.